Bom, infelizmente, é esse tema que a gente trata, né, Jéssica? Um tema que vem repercutindo nacionalmente e que explodiu ali com a última gota, digamos assim, que foi a mega operação que a gente acompanhou na última semana. Eu queria, Jéssica, que você descrevesse esse cenário atual das expulsões. O que é que você tem acompanhado, você que lida diariamente com essas reportagens, indo até os bairros, ouvindo os moradores, enfim, trazer um pouquinho, né, dessa realidade tão massacrante que vivem essas populações, né? É verdade, Raquel. A gente acompanha a segurança pública no estado do Ceará, também a repercussão de casos nacionais. Eu particularmente acompanho há mais ou menos 15 anos essas situações. E desde 2017 a gente tem muito registro de casos de expulsão de moradores, que a Secretaria da Segurança Pública tem tratado como deslocamentos forçados. E esses casos que a gente acompanha, eles foram crescendo de uma forma gigantesca. A gente acompanhava casos, um caso por mês, acompanhava às vezes, em períodos de 6 meses, 1, 2 casos, e esses números, eles foram aumentando com o tempo. Quando a gente fala de números, a gente muitas vezes não consegue captar, né, as situações em específico, né, que a gente vê. Mas, por exemplo, a gente acompanhou em 2017 um caso em que uma comunidade inteira da rua Unidos Venceremos, eu lembro bem o nome dessa rua, foi entre 2017 e 2018 esse caso, e essa comunidade toda, ela foi expulsa. No dia que a gente chegou ao local, nossa equipe de reportagem, a gente se deparou com as pessoas todas de mudança, em todas as casas, né, os muros pichados, aquela cena de tristeza das pessoas e as pessoas preocupadas também com a questão das políticas públicas, ou seja, a mãe que estava naquele local, ela estava preocupada porque o filho já estava matriculado em uma escola e aí, a partir dessa expulsão, para onde o filho dela seria transferido, como é que seria a situação dela depois dessa expulsão. Muitas pessoas que a gente conversou naquela época e também hoje em dia, anos de 2021 também, a gente acompanhou em um condomínio ali pela Francisco Sá, o caso de uma idosa. Ela era doméstica, né, trabalhava de 15 em 15 dias, ela ia em casa e quando ela voltou, ela se deparou no condomínio onde ela morava com um aviso de expulsão. Mas o motivo desse aviso era justamente o fato de que um familiar dela teria ido ao condomínio, visitado o condomínio, e esse familiar seria de um bairro de um grupo rival. Essa senhora, ela não era envolvida com um grupo criminoso, ela nem sabia o que era facção criminosa, era uma idosa, uma pessoa que trabalhava em uma casa na área nobre de Fortaleza, há muitos anos com a família, e que ia na sua residência ali, no local onde era um condomínio, um residencial, de 15 em 15 dias, e se deparou com essa situação. Então, esses casos em específico, as pessoas elas ficam perdidas, elas não sabem para onde ir, muitas delas elas ficam em situação de rua. Quando a gente fala um número, foi 200 casos em 1 ano e meio, vamos supor, a gente não tem assim uma noção de quanto aquilo ali muda a vida daquela pessoa, muda a vida daquela família. A gente deu um caso também em que a gente foi no Cais do Porto. Era uma família com 10 crianças que havia sido expulsa. Eles estavam sem ter local para ir, eles estavam sem um abrigo, eles não sabiam ali qual seria o destino deles naqueles próximos meses. Então, é uma incerteza muito grande para essas famílias. O Lucas Barbosa, ele acompanhou essa questão dos dados, dos números, que é o repórter do Povo. O Lucas, inclusive, tem na coluna dele um relato falando sobre a importância das políticas públicas para essas pessoas.
pessoas, que são pessoas que muitas vezes não têm qualquer envolvimento com o crime, não têm qualquer participação na organização criminosa, mas são expulsas do seu local, da sua moradia. Alguns que moram há 20, 30 anos no mesmo local, chega até no caso de idosos, eu já conversei com idosos que chegaram a adoecer depois que eram expulsas desses locais, porque elas haviam ali um pacto, um afeto com a comunidade, com as pessoas queridas, os vizinhos, aquele dia a dia. Então, quando você sai dali, sai um pouco da sua história também, um pouco da história de vida, das pessoas que vivem ali naquela comunidade, das amizades, de tudo. Então, quando a gente fala nesses números, a gente tem também aí a história dessas pessoas, a gente tem a rotina dessas pessoas, a gente tem uma situação também que o crime, ele começa, quando o crime começou, as organizações criminosas, né, ou as facções, elas começaram a agir de uma forma que o tráfico de drogas não ficou mais sendo o ponto central. Eles começaram com essa questão das expulsões. Nessas expulsões, eles alugam essas residências alugadas, aquele dinheiro, ele já vai servir para as ações criminosas. É tudo interligado, essas ações criminosas, com essa questão das expulsões, porque a organização criminosa, ela recebe o aluguel daquela residência, muitas vezes ela usa ali para comprar armas, para comprar droga, para beneficiar familiares de internos que têm ligação com a organização criminosa. Então, é tudo vinculado. Então, é importante a política pública não só também para acabar com essa questão de tomada de território, expulsão de morador, mas também no sentido de dar uma luz, uma política pública para que essas pessoas que são expulsas, elas possam ter uma vida com o mínimo, né? O mínimo, que é o direito de vir, que é o direito de estar ali tendo o seu trabalho, a oportunidade de estudar, né? Uma moradia, educação, lazer. É um direito, né? O direito, e é o mínimo, é o básico, né? E as organizações criminosas, elas interferem no básico do que as pessoas têm direito, Raquel.